pedir ajuda aos universitários, né? Ah, entendi. Assim. Quando a gente não consegue, vá atrás de um universitário que certamente ele vai saber mais do que a gente, né? Eu faço a mesma coisa, Andréia. Boa noite. A mesma coisa. Eu vi que alguém entrou aqui com a conta da Brani, estou só esperando dar um oi pra gente aqui. Estava apresentando a nossa live, Andréia, que é sobre narcolepsia, hoje que é o Dia Internacional da Conscientização da Narcolepsia. Né? Setembro é o mês, né? A gente fala disso e hoje é o dia, né? Dia 22 de setembro, e é por isso que a gente está aqui para falar de narcolepsia, né, Andréia? Exatamente. Devidamente uniformizada. Você está uniformizada também? Também. Ó, para todo mundo. Camisa do Dia da Conscientização da Narcolepsia, a caneca da narcolepsia. Ih, essa eu não tenho, que chique! Ah, ganhei de você! Ganhei de você! O pessoal da Brani trouxe aqui, ó. Bonitinho. Que legal! Ah, acho que alguém mandou aqui da Brani. Pronto. Eu tô enviando a solicitação, porque eu não recebi, mas deu um oi aqui, eu tô enviando a solicitação. Acho que a Ana já tá pela conta da Brani. Uhum. Ah, ótimo. Ei, também tá uniformizada. Doutora, também, todo mundo aí de Abrani. Boa noite. Boa noite a todos. Para quem está entrando agora, então, mais uma vez, a gente vai falar sobre narcolepsia. Eu sou Letícia, eu sou neuropediatra, neurofisiologista médica do sono. A doutora Andréia Bacelar, presidente da ABS, neurologista, também médica do sono. E a Ana, que é a pessoa que, com narcolepsia, levanta essa bandeira com muita propriedade, está ganhando muitos horizontes, né, Ana? Assim, graças a Deus. Graças a Deus. Queria agradecer a vocês o apoio, né, durante todo o ano. A gente não conseguiria sem vocês, né? Fazer parte, né, juntos, caminharmos juntos. Eu acho que é isso aí que a gente consegue. É muito sono, meu olho está fechando. Hoje eu só passei vergonha com os meus olhos e apertando o botãozinho errado, mas é porque é muita emoção, né? E hoje é um dia muito importante para todos nós. E estou vendo o pessoal saindo da toca, assim, conseguindo falar, se expor, abraçar. Então, está sendo muito legal mesmo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, Ana. E assim, para te poupar também de um esforço e de ficar muito tempo, já que você está, a gente faz essa live um momento com você, que a gente quer realmente ouvir esse lado, né? Ouvir esse lado da Brani, toda a posição que vocês colocaram de abrir bastante sobre a conscientização da narcolepsia. E depois a gente segue, eu e a Andréia, a gente segue aqui falando tecnicamente e ensinando um pouco sobre narcolepsia. Mas, de qualquer forma, não faria sentido falar isso sem trazer um paciente, né? Sem trazer uma pessoa com a condição para falar de uma das coisas que, na minha concepção, e talvez da Andréia também, mais pungentes na narcolepsia, que é o tempo de diagnóstico, o tempo que se leva para conseguir dar um diagnóstico de narcolepsia ou de alguma hipersônia, ou né, do diagnóstico diferencial entre hipersônias, pensar em hipersônia como parte do problema. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você, que é essa primeira metade da live, né? Queria ouvir um pouquinho desse seu relato, né? Sobre o diagnóstico, sobre o tempo diagnóstico e sobre a vivência de vocês também, né? O meu diagnóstico, né, eu levei 12 anos e eu sempre falo disso porque a bandeira que eu levanto hoje, eu acho que o mal, o que me foi causado, né, já não tenho mais como reverter, mas que as pessoas não precisem mais passar por isso, né? Quem fez meu diagnóstico foi a doutora Andréia Bacelar. Então, assim, depois de 12 anos de busca, até esse momento é muito emocionante, né? Porque tá aqui junto com ela, junto com a senhora. Outro dia eu falei com a minha mãe, eu pensei muitas coisas, mas nunca imaginei isso, né? E a participação também no consenso brasileiro, poder fazer o prefácio, mostrar a nossa história, as pessoas dizendo, olha, eu li, eu chorei,
né? Quando eu digo, olha, eu me desnudo de toda vergonha, constrangimento, né? De ter uma doença, que é o que a gente passa. Então, é uma história que precisa de um médico que ouça, né? Que te dê uma orientação. Eu ontem ainda botei isso, quando a doutora Andréia me deu o diagnóstico, e que eu chorei porque eu tinha alguma coisa, né? Eu não era aquela pessoa preguiçosa, eu não tinha me transformado naquela funcionária que não gostava de trabalhar, e eu chorei, aí ela carimbou na frente e atrás, porque isso eu não vou esquecer nunca, e disse, olha, quem tiver qualquer dúvida, manda vir falar comigo. Então, isso é muito importante para o paciente, né? Saber que ele tem com quem contar. Porque assim como vocês vão falar da parte técnica, que é muito importante. Então, quando você tem médicos que são referência falando sobre o assunto, isso dá muito mais credibilidade. A gente deixa de ser aquela pessoa sozinha, né, dizendo, olha, eu tenho sono, e quanto mais você tem sono, mais te chamam de preguiçoso, o constrangimento, né? De ter que ficar indo dormir no banheiro, escondido aqui e ali pelos cantos. Então, assim, para a gente é muito importante esse caminhar junto, né? A associação, ela vem para caminhar junto. E nós éramos pessoas sozinhas, né, jogadas aí, um em cada canto, e hoje a gente teve uma live do Project Sleep de manhã, que tinha uma pessoa com a nossa camiseta lá, representando, que foi a Juliana, e falando, né, que ela fez a capacitação do Project Sleep, então ela já vai trazer para a gente toda a técnica deles, e a Brani tende aí a crescer mais um pouco, né? E que a gente possa fazer coisas novas. Mas é isso, né? Eu não quero me alongar muito, só agradecer mesmo. E por vocês estarem aí falando com os médicos, que é o nosso primeiro entrave, né? Se o primeiro médico que eu fui não tivesse me dado 3 dias para eu ficar em casa dormindo, porque foi isso que eu ouvi, para eu ficar descansando, né? E eu reclamando de um problema de sono, tomei remédio para pressão baixa, as humilhações. Então, uma doença que, se diagnosticada logo no início, né? A gente deixa de sofrer tanto constrangimento, porque eu acho que o que mais dói, eu acho, não tenho certeza, é você ser chamado de preguiçoso, e aí você passa a sofrer constrangimento no trabalho, as pessoas passam a te julgar, e no final você também está se julgando, né? Eu não sirvo para nada, eu sou uma preguiçosa. E aí vem a depressão, a ansiedade, vem outras doenças, que a narcolepsia não tem esse peso todo. O peso maior é o peso do desconhecimento e a desinformação. Ana, eu te agradeço muito pelo teu depoimento, pelo seu testemunho, por você abrir seu coração aqui. Eu tenho certeza que nessa caminhada, né, que já temos aí 3 anos, 2 anos, 3 anos de Abrani, certamente vocês, né, o grupo, já conseguiu atingir muita gente, muitos familiares, né, muitas pessoas que não sabem como lidar com pessoas com essa questão. Entra no rol de doença rara, então fica mais difícil ainda, né? Porque não tem uma prevalência muito elevada, então a gente tem tantas outras causas de sonolência que por que a gente vai pensar em narcolepsia, né? Então isso faz com que atrase esse diagnóstico, e como você bem falou, o peso, a doença a doença é crônica, a doença permanece, mas lidar com esta limitação, entender que o problema não é que você não queira,
né? O problema é que alguma coisa te limita. E aí você tem que ajustar a sua vida, o seu horário, os seus compromissos, as suas atribuições nessas 24 horas. E isso faz toda a diferença, porque aí você tira aquela carga de, poxa, né? Eu não quero, eu não posso, eu não consigo. E o insônia, eu costumo dizer isso, né, Letícia? O insônia, nossa, coitado, né? Aquela pessoa ali é um insônia, ele não dorme. Mas a pessoa que está cochilando, pô, ficou na noite, né? Ficou na esbórnia, né? Você não tem responsabilidade. Então, existe esse estigma por natureza, em qualquer sonolência, não somente o paciente que tenha esse diagnóstico. Então, eu te agradeço muito. E Gente, estamos obrigada. na luta, estamos com essa bandeira, acabamos de atualizar o consenso, né? Se tiverem médicos aqui nos assistindo, o consenso foi feito, né, acho que 20 mãos, vários médicos do Brasil inteiro, algumas psicólogas, que também a gente tem essa possibilidade. E ele, enfim, vem para ajudar mesmo. A gente não tem nem obrigado a saber tudo, nem o próprio neurologista, porque a gente acaba. Hoje é tanta doença, hoje é tão difícil a gente estar atualizado na nossa especialidade como um todo, e a gente tem que direcionar ou encaminhar, ou dizer, olha, eu não tô muito atualizado nesse tema, vou encaminhar para o meu colega, mas efetivamente saber que a gente vai fazer um diagnóstico correto. Obrigada, viu, doutora Letícia? Obrigada a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus. E até 2022 aí, nosso Narcolepsy Day, tá bom? Obrigada. Obrigada, Ana. Um beijo, doutora. Obrigada. Beijo. Tchau. Bom. E aí, Letícia? E aí, Andréia? Eu acho que esse depoimento da Ana é sempre tão importante. É sempre tão... Porque ele abre para a gente uma porta que, assim, fazer o diagnóstico, tecnicamente falando, que eu acho que a gente pode até começar por isso, Andréia, pelo diagnóstico. Eu acho que, tecnicamente falando, é um ponto, mas o segmento desse paciente, o segmento, né, que a gente faz medicamentoso, mas olhar também para essa qualidade de vida deles é um horizonte que tem se aberto muito mais recentemente, né? Com esses pacientes falando isso que a Ana acabou de falar, né? A gente saiu das sombras, a gente parou de se esconder, né? E provavelmente mais casos vão aparecer, porque eles vão começar a enxergar que aquela sonolência não é preguiça, não é que dormiu pouco, não é que, né? Assim, tirar um pouquinho o estigma, né? Mas vamos falar do diagnóstico? A gente fala de doença rara, mas é uma doença rara que numa população que nós temos de 220, 10 milhões de habitantes, a gente está falando ali de 150 mil pessoas, 150 mil pessoas com diagnóstico, quer dizer, que tem narcolepsia, mas que ainda não tem esse diagnóstico. Então é muito, muito sério. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Letícia, porque o momento de aparecimento dessa doença também é muito precoce, é muito cedo, na grande maioria das vezes. E talvez o pediatra, né, essa pessoa que não tem, infelizmente, essa formação, aí é um problema realmente das universidades, né, de formação do médico. O pediatra não tem na sua formação esse diagnóstico, essa doença, como se fala, como se pensa. E aí esse jovem, essa criança, esse adolescente passa por essa fase sem diagnóstico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Isso realmente é uma dificuldade. É uma dificuldade pela formação, André, como você acabou de falar, que muitos não têm acesso ao que é isso, mal sabe falar a palavra narcolepsia, né, entre nós, colegas médicos. Isso é um ponto, então a falta de acesso, isso faz parte também de um outro lado de história que a gente deveria nas escolas médicas ensinar medicina do sono na base, na escola, nem na residência, na escola mesmo, escolas médicas, nas faculdades de medicina. Seria importante inserir isso na graduação. E ao inserir na graduação, pelo menos eles precisam saber exatamente o que é, mas que tem algo nesse sentido que não está certo, que não está correto. Com relação ao início, então, isso acho que é uma coisa que seria super importante. Eu sempre brinco, eu continuo na universidade e dando aula e fazendo as coisas por isso.
porque eu acredito que a gente só muda as coisas fazendo formação, pegando pessoas boas e levando para frente, seja com pós-graduação, seja residência médica, seja graduação. Bom, feito esse parênteses, com relação ao aparecimento na narcolepsia em si, a gente vê isso muito na infância, né? A gente vê na infância e adolescência. E qual é o problema? Qual é o detalhe nessa história que não pega, que adiciona dificuldade? A criança tem um sono polifásico e pode ter sonos durante o dia. Quantas crianças não têm sonecas, né? Sonecas durante o dia que são aceitas, que vão até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, em alguns casos. Hoje em dia, a gente tem visto isso mais até uns 3, 4 anos de idade na sociedade atual. E o adolescente que tem uma natural predileção fisiológica por dormir mais tarde, por vários fatores, e acaba acordando muito cedo por conta dos horários da escola, acaba tirando sonecas durante o dia. E aí, confunde muito essa soneca dele, que é natural, com a hipersonia. Isso acaba passando e todo mundo vai levando, ah, não, uma criança que dorme de tarde, um adolescente que dorme de tarde, que está com sono porque dormiu muito tarde. Então, nesse sentido, quando você olha, você vê assim, por que eu desconfiaria de alguma coisa? Então, o fato de não ter um olhar sensível e treinado faz com que se ache que isso seja natural. E aí vai passando. Até porque na escola, né, se você pega esse ensino médio, os primeiros tempos de aula, não vai ter só o paciente que tem narcolepsia não diagnosticado. Terão 10 colegas também cochilando. Então, em privação de sono, né? Em privação com outro diagnóstico, né? Mas eles estão ali no bolo. Então, por que eu vou achar que aquilo não é privação de sono e que aquilo pode ser uma doença? Então é isso, é o que você falou, está mascarado ali no meio e dificulta mais ainda a busca por ajuda. Exatamente. E aí, quando vão procurar ajuda, todo mundo vai pensar assim, ah, não, é porque é adolescente, é porque é isso, porque é aquilo. E a maioria nem busca ajuda. Então, esse olhar sem sensibilidade, né, sem esse treino técnico de saber os outros sintomas de intrusão de sono REM, ou se a pessoa, principalmente se tem narcolepsia tipo 2, para quem não tá familiarizado, tipo 1 é aquela que se apresenta com cataplexia, ou seja, aquela queda, né, que a pessoa cai ao solo porque a atonia do sono REM chegou junto, né, que é a perda do tônus, essa contração que a gente tem natural, e a tipo 2 é que não tem cataplexia, ou seja, se eu não tenho a pista da tipo 2, o que acontece? Eu não vou suspeitar do diagnóstico. Eu vou te contar, eu tive uma residente há uns 7 anos atrás, lá no hospital, que a gente ficava no laboratório de eletroencefalo. Eletroencefalo é uma atividade que é monótona, né? Você ficar olhando traçados, dá sono até em quem não é privado de sono, né? Se você está olhando eletrocontínuo, você tem sono. Então, se não tiver crise, sonífero. então... Ajuda para insônia. Totalmente. Então, quem tem insônia vai aprender eletro, né? E aí, ela, sabe o que ela fazia? Ela andava o laboratório o tempo inteiro. Ela ficava de lá para cá andando. Andando. E nunca tinha sido diagnosticada, nunca tinha sido pensado num distúrbio da hipersonilência para ela, nenhum deles, né? E depois que a gente viu, ela tinha todos os sintomas de narcolepsia, né? Já uma neurologista, já passou, nem ela desconfiava, porque ela criou mecanismos para permanecer acordada. Ela criou os mecanismos dela, ela não tinha intrusão de sono, né? Ela não tinha intrusão de REM. Então, existem muitos casos que a gente acaba não olhando e a pessoa vai se adaptando de uma forma ou outra, a depender da intensidade da hipersônia que ela tenha, né? Da quantidade de sono que ela vai ter e do tipo também da narcolepsia, se é 1 ou 2. Isso atrasa muito e dificulta muito o diagnóstico. E aí, o que acontece muito na infância, e principalmente na adolescência, para lembrar a todos, a grande maioria dos casos de narcolepsia se apresenta no final da infância e início da adolescência, né? E aí tem todos esses fatores confundidores que a gente falou. Também confundem, quando tem cataplexia, às vezes confundem com crises convulsivas. E quantos pacientes já chegaram epilepsia de difícil controle com esse diagnóstico? Por quê? Porque você trata com anticonvulsivante e na verdade, como não é epilético, não melhora. Então, ele continua tendo crise, doutora, mesmo tomando, já tomou esse também. Esse aqui também já tomou. Porque, na verdade, não é essa a causa, né? A atonia não é por uma atividade irritativa do cérebro que gera aquela perda do tônus como uma crise de origem epilética, né? E sim,
a cataplexia pela entrada do sono REM durante a vigília, que gera uma alteração do tônus muscular. A gente tem muitas pessoas que não são médicas aqui também na live, né? Então, é importante a gente explicar isso. E quem quiser perguntar, gente, está aberta aqui, né? Não sei se tem pergunta, eu aqui não consigo. Tem algumas. Eu vou passando para você. Eu queria colocar um ponto aqui também das crises atônicas, né? Crise atônica, num geral, é de um cérebro que não tem capacidade de supressão da crise, ou seja, que tem uma questão neurológica no fundo mais ampla. Dificilmente é de uma pessoa que simplesmente vai lá e puf, cai ao solo, né? Então, é importante a gente lembrar, né, desse diferencial, que dificilmente a pessoa vai ter somente uma crise atônica. Será que eu caí ou a Andréia caiu? Alguém me dá um oi aqui? Pessoal, será que fui eu que caí ou foi a Andréia? Oi, então tem gente aqui. Oi. Deixa eu chamar a Andréia então de novo. Peraí. Estou enviando a solicitação para ela, vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu não sei, acho que vocês pegaram. Pronto, Oi, Andréia, voltou. Já voltei, e aí eu entendi a sua explicação da epilepsia atônica para as pessoas. Exatamente. É bem importante lembrar, porque as crises atônicas, elas, no geral, fazem parte de um contexto neurológico maior, né? Das pessoas que têm algumas síndromes epiléticas, eu sempre digo que assim, a crise convulsiva, o cérebro tem uma capacidade de suprimi-la, a grande maioria das condições, a não ser em condições específicas, como estado de mal epilético. Mas, nessa situação, a crise atônica é de um cérebro que está mais sensível nesse sentido. E ele tem um contexto neurológico muito grande para as crises atônicas, algumas síndromes, e que não é o caso. Então, sempre que a gente pensa só crise atônica, isolada e nada mais, tem alguma coisa errada. Então, dá para a gente usar isso como argumento para a gente pensar em tem alguma coisa a mais nesse paciente. Uma outra questão interessante que eu queria colocar é que diagnosticar a cataplexia, que é essa perda do tônus muscular, também é muito difícil até para o especialista, porque não é todo mundo que tem a perda completa do tônus muscular. Então, você pode estar falando e a voz ficar arrastada, e o queixo cair, e a escrita alterar, e o joelho fica fraco, mas você não cai totalmente. Então, nessas situações em que você está em evidência, em que você tomou um susto, em que você contou uma piada, em que você está emocionalmente abalado, né? Isso são gatilhos para que você possa desenvolver essa perda setorial, segmentar de alguma parte do corpo, fica fraca. Alguma parte do corpo fica fraca. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, poxa, então eu também tenho isso. Porque muitas vezes a gente pergunta, bom, se você cai no chão, você perde a força, aí a pessoa vai dizer, não, eu não tenho isso. Mas quando você está rindo muito, você fica mais lento, mais devagar. Existem até questionários bem minuciosos para vocês terem a noção como é a abrangência desse fenômeno que é o tônus muscular ficar diminuído. Exatamente. E uma forma comum de demonstração dessa manifestação parcial da atonia, parcial no sentido de pegar grupos musculares específicos e não toda essa musculatura da coluna, que é a musculatura que a gente chama de axial, é a face cataplética. Né? Então, é o rosto da pessoa que tem cataplexia, você vê às vezes aquelas quedas, o rosto fica mais caído. Então, a face cataplética às vezes te entrega que aquele paciente tem cataplexia ou tem narcolepsia. Eu já vi pacientes que caíam o ombro, ficavam caindo assim, né? Eles tinham essa queda.
Então, é importante o fato de ser desencadeado por alguma coisa, né? Por uma emoção, né? Ou seja feliz ou não. Em criança é muito de felicidade, né? Tem muito vídeo de criança na internet no parabéns, né? Fica feliz cantando parabéns e cai quando é uma manifestação muito precoce da cataplexia. Deixa eu colocar aqui, tem alguns comentários, eu vou pegar um comentário aqui que eu acho interessante a gente falar sobre isso, Andréia. Conheço uma pessoa que passa a noite acordada e amanhã dormindo. Uhum. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente tem que falar também sobre privação de sono. Isso. É uma coisa super importante. Pode falar. Não, os diagnósticos diferenciais são imensos, né? A gente acabou de dizer, a gente está falando sobre uma doença rara. Então, na grande maioria das vezes, o sono inapropriado, o sono em momento de que o ser humano fica acordado, que é na fase clara das 24 horas, na grande maioria das vezes não é narcolepsia. O que a gente está querendo aqui enfatizar é que existe esse paciente e que ele não é diagnosticado pelos próximos 10 anos da sua doença. Mas as outras causas de sonolência excessiva diurna, a primeira delas é voluntária, né? É a privação voluntária. Você determina que você não pode ou não quer dormir no horário que tem que dormir, o tempo que tem que dormir. E, logicamente, isso é biológico, né? Isso é vital. O sono é um fenômeno vital. Então, se você não faz isso, em algum momento o cérebro vai botar você para cochilar, para dormir, uma defesa mesmo, né? Porque você começa a ter toxinas, estruturas que são maléficas ao sistema nervoso central e eu tenho que eliminar isso. A concentração disso está muito elevada, então tem que dormir. E aí lhe coloca para dormir. Existem também pessoas que biologicamente, lá no seu gene, estão definitivamente atrasados quando a gente pensa em fase clara, fase do sol, fase das 24 horas e fase escura. São os chamados vespertinos extremos. Aquela pessoa que só tem sono 3, 4 horas da manhã. Né? E aí, a grande maioria dessas pessoas não pode viver esse ritmo. Né? Eu vou dormir de 4 ao meio-dia. Não posso, ou eu tenho escola, ou eu tenho trabalho, ou a casa funciona e aí eu não posso dormir porque o barulho me desperta. Então, essas pessoas vão estar indo contra a corrente e vão estar privadas de sono, dormindo e às vezes trocando o dia pela noite. Aconteceu muito isso na pandemia, né, Letícia? Uhum. A gente viu muito, porque o grande sincronizador é a luz solar. Se você não se expõe à luz, e se o seu marcapasso interno, que é o que diz, é noite, vamos produzir o hormônio do sono, também não sabe que é noite, e a gente está muito pelo contrário, na claridade, na tela, a gente ficou naquela. Eu não tenho o sol de dia e eu não tenho o escuro da noite para dizer que é sono. Então, meu cérebro fica assim na penumbra, né? Eu durmo ou não durmo? Então, isso aconteceu muito na pandemia, as pessoas pioraram muito o sono, os adolescentes passaram efetivamente a trocar o dia pela noite, já que as aulas são gravadas, né? Na grande maioria das escolas, as aulas ficaram gravadas. Eles passaram a poder ficar acordados. E aí, logicamente, tem o fator motivacional, tem a imaturidade, aí um pouquinho da irresponsabilidade também, não podemos dizer que também não exista. E aí, bom, vou dormir de manhã, vou acordar de tarde, vou assistir a aula de tardinha. E aí aconteceu também muito isso. É a perda dos sincronizadores sociais também, né? Que são sincronizadores tão importantes quanto a luz. A luz é mais importante, mas também, né? O horário de sair de casa, fisicamente se locomover, ir até aquele local, voltar, o seu corpo entender isso, muitas vezes também o horário de refeição. Então, acho que esses dois diagnósticos diferenciais, eles são muito importantes, né? A privação de sono voluntária, né? Porque a pessoa, deixa eu assistir mais esse programa da TV que ele é mais legal, deixa eu fazer isso porque amanhã eu já acordo com isso pronto, deixa eu pensar nesse assunto. Então, e aí no dia seguinte você acaba privando seu sono, acaba sendo uma grande causa de sonolência e como você falou,
distúrbios do ritmo, distúrbios não, né? Características do ritmo circadiano, né? Então, a pessoa é vespertina extrema e está se autopromovendo uma privação de sono. Então, seu período endógeno não é sincronizado com o período do meio, né? Então, acho que são dois pontos que são diagnósticos diferenciais extremamente importantes e que, às vezes, isso são fatores confundidores no diagnóstico da narcolepsia. Porque é uma sonolência excessiva que acaba aparecendo durante o dia. Então, às vezes, inicialmente ele está irritado, está fatigado, mas depois a sonolência vai tomando uma monta maior, como você falou, que é um processo vital, vai ter que chegar. Então, nesse ponto que, na minha opinião pessoal, o diagnóstico fica mais difícil. Ainda mais que eu trabalho com crianças e adolescentes, e os adolescentes têm essa questão do atraso de fase natural da adolescência, da privação de sono, infelizmente, pelas nossas condições de horário de escola. O nosso ensino médio no Brasil, que é onde está o adolescente, ele é predominantemente matutino. É uma coisa que eu não vejo a mínima lógica. Por que os pequenininhos que acordam cedo não são de manhã e por que os adolescentes que têm que acordar tarde são de manhã? Então, essa não tem lógica, bandeira, né? É uma outra bandeira, assim, veemente da Associação Brasileira do Sono, que a gente tenta de todas as formas. Hoje a gente engaja coordenador, diretor de escola, político, profissional, cronobiologista, que a gente entende que esse horário da escola tem que começar às 8h30 da manhã, do ensino médio, não às 7. Isso já é lei em alguns estados nos Estados Nos Estados Unidos, Unidos. né? Na Europa também tem alguns países que já adotam, e a gente aqui obrigando. E outra coisa, para ele estar em sala de aula às 7, dependendo de onde ele mora, dependendo do trânsito que ele vai pegar, ele acorda às 5 da manhã. Sim. Né? É Sim. uma coisa assim, dá pena, né? Eu que já tive filhos adolescentes, era uma pena muito grande acordá-los no momento que você está vendo que ele tem sono profundo. Teve um dia que a minha filha não houve aula, para vocês terem uma ideia como é que é a diferença do adolescente. Ela tinha que acordar às 6. Não vai ter aula, então não vai acordá-la. Ela não acordou às 8, ela acordou ao meio-dia. Então, tadinha. Ela teve mais 6 horas de sono. Para vocês terem uma ideia que quando os filhos de vocês acordam às 5, 6 horas, eles precisam de muito sono ainda, né? Então é um absurdo, né? É um momento de crescimento, é um momento de os hormônios tão fundamentais do sono acontecendo ali. Então, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar assim, gente. Não, é muito importante, e isso é uma das coisas que pegam mais no diagnóstico da narcolepsia, por isso que a gente, inclusive, prefere fazer o diagnóstico no período de férias dos adolescentes. Então, eu espero eles entrarem de férias, durmam livre curso o quanto eles precisam, porque aí eles estabilizam o ritmo endógeno deles, seja lá qual for, né? Peço, obviamente, para não abusar do videogame à noite, das telas à noite, porque isso influencia muito, não podemos esquecer, né? Da via da melanopsina para chegar no núcleo supraquiasmático, para avisar a melatonina, para descer, para subir de novo e avisar que tem que liberar a melatonina, né? Então, tudo isso é importante. Então, isso a gente pega para fazer o diagnóstico. Então, a pessoa tem que estar dormindo o natural dela, sem privação de sono. A privação de sono confunde muito o diagnóstico da narcolepsia, principalmente da tipo 2. E aí que a gente vai fazer essa avaliação mais pormenorizada. Então, às vezes, também tem toda essa dificuldade da gente conseguir um momento ideal para fechar o diagnóstico, principalmente na adolescência. Então, isso que, voltando àquela questão que a gente começou, a dificuldade na criança e na adolescência tem isso, o sono polifásico, o aceite social das sonecas, né, da criança. É claro que não é a mesma soneca do narcoléptico. Para quem não sabe, o narcoléptico, quando dorme, ele não acorda restaurado. Ele não acorda, tô super bem, né? Tô muito bem. Aquela hipersonia vai acontecendo, ela continua acontecendo. E tem intrusões de REM na soneca, né? Tem sonhos, às vezes paralisia do sono, alucinação hipnagógica, que em alguns adolescentes confunde muito. Eu já tive vários adolescentes, eu não sei a tua experiência, Andréia, que eles, às vezes, uma delas que já é nossa paciente há muito tempo, foi uma desses casos que ficou um tempo para fazer o diagnóstico. Ela começou o quadro com 7 anos, a gente chegou com a gente para fechar o diagnóstico, acho que com 11, 12 anos, se eu não me engano. Agora ela estava com 18, ela falava, doutora, eu não sei distinguir o que é realidade, o que é sonho. Eu tô achando que eu estou ficando louca, me dá um remédio para mim. Essas são as palavras dela, tá? Ela falou isso.
E o que que acontece? Ela dorme, sonha, acorda, o sonho entram coisas do ambiente, a panela que estava, uma vez ela tinha uma panela no fogão, ela achou que a panela tinha explodido porque ela ouviu um outro barulho e ela dormiu sabendo que tinha uma panela no fogo, e isso entrou no sonho dela, o outro barulho, e ela estava sonhando na soneca. Então, isso tudo, né, faz com que eles comecem também a duvidar do que eles sabem, do que eles não sabem, do que é realidade, do que não é realidade, né? Eles já estão se questionando por serem sonolentos. Então, isso também piora bastante, dificulta muito o diagnóstico, né? E piora a qualidade de vida deles, né? Não só falando do diagnóstico, falando da qualidade de vida também. Isso é uma coisa que, nesse aspecto, o que a Ana falou no começo da live, pesa bastante, né? Pesa bastante no segmento. Ela estava adequadamente tratada, essa paciente, estavam controlados os fenômenos catapléticos, a hipersonia estava controlada, mas obviamente na pandemia perdeu o sincronizador social, piorou bastante, e aí começou um quadro assim, que é mais comum mais para frente. Então, isso pode confundir muito com quadros psiquiátricos. Então, isso que eu queria trazer também, que a gente tem diagnósticos diferenciais dentro do sono, do escopo do que cabe à medicina do sono, mas dentro da psiquiatria também, essas alucinações podem passar por quadros psiquiátricos também, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico diferencial. E também a comorbidade, né? Então, a gente já falou da pêntade da narcolepsia, já falamos dos 2 tipos de narcolepsia. O diagnóstico a gente ainda vai falar um pouquinho, mas a comorbidade também é uma questão que o especialista vai atrás. No momento em que você faz o diagnóstico, a gente também sabe que o paciente com narcolepsia tem mais chance de ter alteração de humor, tem mais chance de ter alteração de ansiedade, tem mais chance de ter alterações psicóticas. Eu também, a alucinação hipnagógica, eu até pergunto exatamente dessa maneira. Já acontece com você quando você vai deitar e logo próximo, ali 5 minutinhos, você não saber se está sonhando ou se aquilo ainda é o seu pensamento da realidade? É assim que eu faço o diagnóstico da alucinação hipnagógica. Mas surto psicótico. Eu já tive um paciente com narcolepsia com surto psicótico, porque a prevalência é maior também nessa população. E também por quê? Porque a adolescência, esse início da vida adulta é mais difícil, né? Você tem toda a cobrança social, acadêmica, profissional, relacionamento, casamento, é o momento de tudo, né? É o momento que você está formando a sua vida. E aí a pressão é muito grande e você não acompanha, né? Você até quer acompanhar, mas você não consegue dar conta porque esse sono, ele entra, né? É um sono que incontrolável, né? É diferente, não é só assim, eu tô com sono aqui, mas eu vou tomar um cafezinho e o sono vai passar. Vou segurar. Vou segurar, não é isso, né? Ele é um sono incontrolável e em situações inapropriadas. E isso gera, né? Você imagina, você está namorando ou noivo e ali, olha, não vou ao cinema, não consigo sair, marco e não chego na hora, o cochilo me domina, pô, ele não está interessado por mim, né? Essa pessoa não é a pessoa que eu quero casar. Enfim, então tem esse contexto, né, social bem abrangente e existe um sofrimento inerente aí muito importante. Acho que você falou uma coisa muito importante da característica da sonolência excessiva. Ela é incontrolável. Isso é uma das coisas que a gente pode, se tiverem colegas da área da saúde aqui para pensar no assunto, né? É diferente da sonolência, das outras sonolências que a gente estava falando, que são resultados de outras condições. Ela é incontrolável mesmo, né? Então, isso é um ponto extremamente importante. E eu acho que um outro ponto que pode parecer até paradoxal, Andréia, eu costumo dizer isso, parece paradoxal, mas apesar desse sono excessivo e sonolência incontrolável, o sono noturno deles é fragmentado. Isso. Não é um sono contínuo. Acho que isso é uma coisa importante de saber, que a despeito do que a gente imaginar, poxa, não seria um lógico? Ele não tem muito sono. Dorme tanto, vou botar ele para dormir às 8 da noite, acordar às 8 da manhã, tá tudo resolvido, gastou as 12 horas ali. Não é isso. Não é assim. O sono deles à noite não é contínuo,
né? Assim, contínuo no sentido dos ciclos de sono se reunirem à noite. Ele é muito fragmentado. É um sono fragmentado, eles acordam no meio da noite. Mesmo que a gente tente com o medicamento concentrá-lo mais à noite, no período noturno, a gente consegue um pouquinho, mas mesmo assim a fragmentação ainda acontece, até com os medicamentos mais indicados para isso. A gente ainda é difícil manter uma continuidade do sono noturno, então essa fragmentação do sono noturno piora bastante tudo. É como se eles distribuíssem o sono na hora que o cérebro quiser dar o sono para ele. Não vai ser mais desencadeado por emoção, mas na hora que o cérebro colocar e distribuir nas 24 horas esse sono, ele vai distribuir, né? Então, é uma coisa importante da gente lembrar, né? E uma outra questão é comorbidade com outros transtornos de sono. Então, o fato de ter narcolepsia, você não está isento de ter mais chance de apneia do sono, mais chance de distúrbios de movimento, né? Seja relacionado ao sono REM, seja movimentos de perna periódicos. Você acaba tendo outros fragmentadores do sono por ter mais transtornos e mais chance de ter esses outros transtornos do que uma pessoa que não tem a narcolepsia. Então, uma doença abrangente, que a gente tem que olhar esse paciente de uma maneira global. Bem global, para que a gente possa atingir, porque não é só pura e simplesmente, olha, melhora meu sono, melhora minha sonolência, ou então eu não quero cair mais. É muito mais do que isso, né? E esse diagnóstico, uma outra questão, por que também demora, é que esse marcador de muitas doenças, né? Poxa, a glicose está alta, se mantém, tem que tratar o diabetes, e assim vai. Na narcolepsia, a gente tem que fazer meio que uma coxa de retalhos. É um jogo de quebra-cabeças que a gente faz uma polissonografia que sugere. Aí a gente faz o teste das múltiplas latências durante o dia, que tive os critérios para esse, né? Tive 2 episódios de sono REM ali. Sim, mas isso é narcolepsia? Isso não é narcolepsia? Preencher o diagnóstico. Vou tirar vou enfiar uma agulha na espinha desta pessoa e vou tirar o líquido para fazer uma investigação que, sendo negativo, não afasta. E sendo positivo, a grande chance de ser. Mas existem outras doenças que também podem ter hipocretina baixa. Então, existem pacientes para nós que a gente fez isso tudo e a gente está junto com ele. Vamos tratar você, mas a certeza se você é tipo 1, tipo 2, ou hipersônia idiopática, onde você está, essa dúvida vai ter esse paciente que a gente vai ter dúvida por isso. Porque não é tão simples assim, né? O diagnóstico não é tão simples. A gente passa por todas essas investigações e que, como a Letícia falou, vão depender da noite, né? Eu posso ter um falso positivo por ele estar privado de sono, então ele tem mais REM, e aí, na verdade, fiz um diagnóstico, mas é porque eu não dei a chance dele dormir adequadamente nos dias anteriores, né? Hoje a gente tenta fazer diários de sono, ou usar um reloginho, actigrafia. Enfim, são artifícios que nós utilizamos para errarmos menos, para conseguirmos chegar o mais próximo possível do diagnóstico adequado. Eu acho que você falou bem, a colcha de retalhos, Andréia, é muito complicada. Em alguns casos não muito típicos, onde a cataplexia não é muito aparente, ou ela não existe ou ela não é muito aparente, né? Ou quando tem fatores confundidores, como essa questão do sono fragmentado demais, sintomas psiquiátricos no meio, esses casos são muito delicados a gente fechar o diagnóstico. Já vi casos que teve, no teste de múltiplas latências, a gente dá 5 oportunidades para a pessoa dormir. Se ela tiver um REM, né, são poucos minutos, se tiver um REM, a gente sabe que ela não está com a regulação desse REM muito bom, né? Porque fisiologicamente o REM demora de 90 a 120 minutos, depende da literatura, 70 a 120 minutos, para começar. Então, a gente dá 20 minutinhos, ninguém tem que ter REM, né? A não ser que ele esteja privado de sono ou alguma coisa assim. Então, a distribuição fisiológica e circadiana do sono
coloca o REM no final da noite, né, na segunda metade da noite de forma predominante, e se eu não privá-lo, ele vai acordar, não vai ter REM mais ao longo do dia. Aí a gente faz esse teste para ver se tem ou não tem intrusão de REM. Bom, já peguei pacientes que tinham 5 sonrêmpes e não era narcolepsia. 5 sonos REMs precoces e não era narcolepsia. A sorte é que numa anotação dessa do reloginho, do actígrafo, nós vimos que era um adolescente que tinha virado. Ele virou. Ele dormia de dia, no horário do teste, e ficava acordado a madrugada inteira. Ou seja, ele poderia Maravilha, simular... ele teve os 5 ciclos de sono bonitinhos ali. Andréia, incrível. Quando o pessoal olhou, eu falei assim, com certeza narcolepsia, narcolepsia. Quando a gente abriu a actigrafia dele, a gente fez lá no laboratório também, ele não dormia à noite, todos os dias ele dormia de manhã. Não é narcolepsia. Mas, de qualquer forma, assim, porque a gente sempre se emociona com o diagnóstico, com o fato da gente conseguir chegar a uma solução para o paciente, né? Nesse caso, era pura privação de sono, inversão, e ele não contava que ficava acordado durante a noite e dormindo durante o dia, para os pais não brigarem com ele, que ele ficava no telefone de noite, entendeu? Então, para você ver a dificuldade do diagnóstico na narcolepsia no adolescente, né? E a queixa era sonolência excessiva, tinha sonhos e tinha tudo, você jurava que o quadro era, né? Então, isso é um detalhe muito importante da gente pensar, né? Da alocação e dos testes e como interpretar os exames para narcolepsia. Então, o que a Andrea falou, acho que você falou a coisa mais acertada, a coxa de retalhos. E você juntar o valor preditivo positivo de um, de outro, sensibilidade, especificidade de cada um, naquele caso, naquele contexto, e principalmente no momento em que foi colhido. Então, o momento da gente pedir exame de polissonografia seguido do teste de múltiplas latências tem que ser muito, muito, muito bem pensado. Tem que ser bem pensado por todo mundo. Aquilo que a gente falou, espera o período de férias para pedir, é um adiar para ganhar. Porque se você coletar no habitual dele, privado de sono, você pode ter certeza que vai vir REM precoce ali e você vai se colocar numa sinuca de bico para fechar esse diagnóstico depois. Vai ficar outra questão, né, Letícia, é o grande diagnóstico diferencial com hipersônia idiopática, que aí é um pouquinho, mais um fator que vai dificultar ali aquele diagnóstico. Ele não tem cataplexia, sim, ele é narcoléptico tipo 2, ou ele tem uma hipersônia? Ah, mas o cochilo não é reparador durante o dia. Sim, tem narcoléptico que diz, olha, eu posso, se botar para cochilar 20 minutos, né, é melhor não colocar. E se eu dormir, eu vou acordar e vou acordar com a cama nas costas e não vou ter esse refreshing, esse sono restaurador, não vou ter. Então, a gente precisa, mais um fator de dificuldade. Aí, algumas vezes, a gente vai pedir um exame diferente, a gente vai pedir uma polissonografia estendida, né? Uma polissonografia de 12, 14 horas, né? Então, a gente não pode ter aquela regra, né? Os serviços não tem que ter... Olha, o exame começa às 9 e às 6 horas da manhã a gente está acordando o paciente. Não existe isso, né? A gente tem que respeitar esse ritmo, a gente tem que respeitar esse diário de sono, muitas vezes. Se a gente está pensando numa hipersônia idiopática, a gente vai, olha, você vai estender e vai dormir até meio-dia, 2 horas da tarde, para que a gente veja esses ciclos mesmo de sono e tente ajudar mais uma vez para fazer um diagnóstico correto. Tem laboratórios até fora, e eu concordo muito com isso, fazem 24 horas de polissonografia, fazem o dia inteiro. E realmente, porque aí você vê a distribuição nas 24 horas, como ele está distribuindo o sono, em termos de quantidade, onde ele está alocando esse sono. Acho que a gente podia aproveitar, André, tem 2 perguntas aqui que a gente poderia conversar. Uma é da Luciana, se é uma reflexão que ela coloca. Se a narcolepsia ainda é considerada rara porque é pouco diagnosticada, ou seria uma bobeira? Assim, a raridade dela é porque não se pensa no diagnóstico ou não? O que você acha? Não, eu acho que se a gente tivesse mais, quer dizer, um volume grande de pacientes com narcolepsia, a gente ia cruzar na rua, igual a gente tem, por exemplo, obesidade, é um problema de saúde pública. Então, a cada esquina, você vê alguém que está com peso acima daquele valor adequado.
míope. Você vê lá, tantas pessoas estão usando óculos, tem uma quantidade enorme. Você não vê na rua essa quantidade de pacientes caindo em sono na rua. Então, eu acho que é uma doença com uma prevalência baixa. Mesmo assim, eu acho que, apesar de baixa, ela é pouco diagnosticada. Quer dizer, a gente não tem 150 mil narcolépticos diagnosticados. Senão a Brani estava cheia de... Né? Porque os pacientes, eles tendem a buscar os seus pares, a saber o que acontece, né? Se eu, assim, alguém da minha família tivesse uma doença crônica específica, eu acho que é muito importante você estar ali no grupo. Eu já participei da Associação de Esclerose Múltipla. Gente, é muito, muito importante. Chega um remédio novo, chega um remédio caro, chega um remédio para testar numa universidade. Enfim, você está ali naquele núcleo. Então, não é isso que a gente vê, né? Existem várias pessoas interessadas no assunto, a Brani está aumentando o número de seguidores, de membros, mas a gente não tem 150 mil pessoas dizendo, olha, eu tenho isso. Então, é subdiagnosticada e é rara. Eu acho que são as duas coisas. Não sei o que você pensa. Eu concordo, Andréia. Eu acho que mesmo assim é rara, respondendo a você, Luciana, mas que de fato ela é subdiagnosticada que ela pode estar por aí passada. Alguns pacientes estão com outro diagnóstico, ou até diagnóstico da comorbidade, mas tem como base narcolepsia, no caso psiquiátrico, já que você é psiquiatra. Pode acontecer de você ter, por exemplo, pensar no ambulatório onde você trabalha, deve ter alguns casos ali de narco que tem talvez uma esquizofrenia por conta dessas alucinações, né? Algo do gênero. Comórbido, depressão. Que está lá sonolento. Ele está Exatamente. sonolento por causa da depressão. E não se faz o diagnóstico da comorbidade. E aí, às vezes, você mudar um pouquinho a forma de tratar e olhar por essa ótica, talvez mude um pouquinho o diagnóstico e a gente está olhando a comorbidade. Então, acho que com um olhar mais sensível, a gente vai pegar um pouquinho mais de pacientes. Eu acho que essas iniciativas, como a gente aqui na ABS, o pessoal da Brani, quanto mais a gente fala do assunto, olha, existe isso, acho que mais casos vão aparecer. Mas não vai deixar de ser raro, né? Até pelo próprio mecanismo, né, cerebral, assim, é uma coisa rara de acontecer, né, com relação às células hipocretinérgicas e tudo. Acho que realmente ela de fato é rara, né? É rara, mas ela tem um impacto super importante. E quanto mais a gente falar, melhor. E mais criar rede de apoio para o paciente, né? Acho que isso é importante, porque é informativo para o próprio paciente, né? Para o paciente saber o que está acontecendo, saber que ele tem pares, como você falou, criar a rede de apoio dele, né? Alguém falou aqui sobre direção. Narco tipo 1. Fazendo o tratamento da doença, é possível dirigir? Vou dar minha opinião, Andréia. Assim, a gente não tem uma lei sobre isso, como a gente tem, por exemplo, para algum tipo de epilepsia específica, a epilepsia mioclônica juvenil. Existe uma lei que não permite a direção só depois de tanto tempo, com controle medicamentoso, com autorização médica, você poderia dirigir, tá? A narco tipo 1, você pode ter episódios catapléticos. Imagina ter isso ao volante, né? Então, isso é muito delicado. Então, enquanto não existe lei, precisa existir o bom senso de todas as partes, da parte do paciente e da parte do médico, tá? Da parte do paciente em não fazer isso sem consultar seu médico, sem conversar com o seu médico, né? Eu lembro de um caso, não tem muito tempo, de um paciente até na orla de Copacabana que tinha epilepsia, teve uma crise ao volante e acabou promovendo um acidente, né? E, obviamente, ele não tinha intenção, mas ele tinha crise. E, a rigor, ele estava tratado, né? Então, o quanto a gente considerar de tratamento satisfatório, né? Quanto tempo sem cataplexia, como a cataplexia, como é o uso do remédio, como é o controle disso. Então, eu digo que nesse momento em que a gente não tem isso determinado, eu não oriento meus pacientes a dirigirem, que tem narco tipo 1. Eu não oriento. Eu acho que você precisa preservar a sua vida e a vida de qualquer pessoa que esteja passando na sua frente ou ao seu lado, né? Porque a gente não sabe a hora. Às vezes um susto no trânsito desencadeia um episódio cataplético, né?
Então, eu acho que é um perigo muito grande para a gente correr por uma coisa que, né, assim, direção, a gente tem outras formas de procurar um transporte, a gente pode se programar melhor. Então, o que eu costumo orientar é isso, até que a gente tenha uma lei formada sobre isso, que a gente tenha, né, um aspecto legal nas costas para bater esse lado. Não sei o que você acha, Andréia. Letícia, eu acho que mais do que a direção, é até o direcionamento do seu empreendedorismo, do seu trabalho. Por Uhum. exemplo, eu tive uma acadêmica de medicina, que é minha paciente até hoje, e ela queria fazer cirurgia. Ela queria, eu fiz o diagnóstico de narcolepsia nela, tipo 1, e ela entrou na faculdade para ser cirurgiã. Falei, olha, cirurgiã dá plantão. Você, primeira coisa, não pode ser trabalhador em turno. Um narcoléptico não pode trabalhar em turno. Se eu estou com um problema de sono, um sono completamente inadequado, intrusão de sono REM, como é que eu vou trabalhar em turno? Então, a primeira questão é essa. A segunda é lidar com emoções, com emergências e com paciente crítico. Então, enfim, a pinça cai, a sua cabeça cai na barriga do paciente, enfim. Então, não tem condição. Então, eu tive que dissuadi-la da profissão do sonho da vida. Mas não dá. São situações que não dá. Quem tem tremor essencial não pode ser arquiteto, não pode ter linha fina, você tem tremor essencial. Então, a gente tem que se adequar às nossas limitações. Eu tive um paciente com narcolepsia que ele teve 7 perdas totais de carro, foi quando ele me procurou pela primeira vez. Assim, eu estou falando, é verdade isso. Mas, enfim, querendo dizer que aquele paciente tratado, aquele paciente que não tem eventos, demora muito tempo para ter um evento, aquele paciente que acorda pela manhã e fica muito bem até o meio-dia, a parte da tarde é pior. Ele pode fazer esse translado, às vezes curto, e não pegar a estrada e viajar 3 horas consecutivas. Então, eu acho que existe algumas flexibilizações, até para que você também não rotule uma pessoa já com tantas limitações, com tantas questões, de olha, você também não pode pegar no carro. Eu acho que tem casos e casos, a grande maioria eu acho que não, mas existem algumas exceções que eu ajusto dou condições para. Eu acho que essa conversa do médico com o paciente que é mais importante. Você entender o controle, entender o uso, quanto tempo, sabe? Se vai ser rápido, se não vai ser, se vai ser, né? O que você está responsabilizando e quem você está colocando em risco ali, né? Isso é muito importante. E o nosso tempo acabou. 8h30. Eu só queria finalizar, né, Letícia? A gente não falou especificamente de tratamento, mas também é uma live que nós temos médicos, não médicos, enfim, pacientes. Entender que cada vez mais a gente se aproxima com drogas mais eficazes. No Brasil, não temos todas as medicações que existem na Europa, né, que existem nos Estados Unidos, mas a gente consegue fazer um bom trabalho com as medicações que a gente tem aqui, não só para o alerta, como para a cataplexia, como para os outros transtornos de sono. A gente não falou aqui de apneia do sono, mas, enfim, também é uma prevalência muito elevada. 30% da população adulta tem apneia do sono, é sobrepeso, é privado de sono e tem sonolência durante o dia. Então, é um diagnóstico diferencial que a gente também tem que pensar. E o tratamento não farmacológico, né? No nosso livro, a gente tem um capítulo, né, do tratamento cognitivo-comportamental, auxiliando a higiene do sono, os horários regulares, não abusar de álcool, não abusar de cafeína. Tem todo um contexto aí para que você possa conviver da melhor maneira possível com esse transtorno. Sim, eu acho que você falou tudo. Para não me alongar mais, assim, a Luciana acabou de colocar aqui
acho que o link do livro, se eu não me engano, né? A cartilha narcolepsia do diagnóstico e tratamento. Acho que lá tem bastante coisa, né, para o público técnico. É verdade, é verdade. A gente tem, a cartilha, eu tenho no meu Instagram, no link da bio, e a Abessono tem no site da Abessono também a cartilha que a ABS fez, que está muito boa para ajudar no diagnóstico. Você tem um vizinho, um amigo, alguém que você ache que possa se encaixar em tudo que vocês escutaram aqui, entra lá, salva e envia, porque tá bem didático. Sim, acho que tudo que a gente falou está resumido lá, né, de uma forma bem estruturadinha, no site abessono.com.br. E, gente, obrigada pelas perguntas, Andréia, obrigada, bom te Eu que ver agradeço virtualmente. o aceite do convite, até a próxima. Até. Vai amamentar sua bebê. Pois é, tô ouvindo um chorinho aqui que eu vou lá. Um beijo, gente, tchau. Beijo, tudo de bom, tchau. Tchau.